Aqui para trazer mais um vídeo de tutorial sobre a navegação aí no Compose, e nesse vídeo a gente vai passar aí um objeto na navegação de uma tela para outra, então a gente vai ver aí como fazer. Eu vou deixar o código base que a gente vai estar usando aqui nesse vídeo na descrição, também os outros vídeos, os códigos anteriores, se você quiser acompanhar. Então bora lá, primeira coisa, vamos colocar aqui uma nova camada. Para isso a gente vai criar um pacote de dados, a gente pode chamar de data, e vamos criar um model chamado user, que vai ser o nosso usuário que a gente vai receber na tela seguinte. Então vamos lá, data class, user, vamos colocar aí algumas propriedades, user, id, pode ser string, vamos também colocar name, também vai ser string, um avatar URL, string, age, pode ser um int, esqueci do val aqui na frente. Vamos colocar um score, pode ser int também. Vamos colocar um register date, que a gente vai trabalhando com diferentes modelos de dados aí para poder fazer a passagem. Vamos colocar um e-mail, string, val, bio, opa, é para ser string, vou apagar aqui esse import, vamos identar. Beleza, criado então o nosso model de usuário, vamos criar também um repositório. Pode ser um repositório genérico aqui na camada de data também. Então vamos lá, data repository. A gente criar aí os usuários que a gente vai passar. Data repository. Vamos criar um primeiro, vai ser user default. Eu posso deixar um link também para poder facilitar com esses usuários, que quando eu publicar o vídeo já vai ter disponível lá no GitHub. Vou colocar uma coisa qualquer aqui. Name. Default. Avatar URL. Vamos colocar nu. Vamos colocar também um age 45. Score 75. Register date. Vamos colocar 20/7/2024. Se tiver vazando o áudio aí, não repara, tá tendo obra aqui. E-mail. Obra na casa do vizinho. Default. @android.com. Bio igual uma pessoa como qualquer outra. Deixa eu identar aqui. Vamos mudar a propriedade desse avatar URL. Eu coloquei caso vocês queiram usar aí alguma imagem, mas pelo menos nesse vídeo aqui não pretendo fazer, porque senão vai gastar muito do nosso tempo. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vamos criar aqui um John Doe. Mudar alguma coisa aqui no user ID. John Doe. Avatar URL também não tem. A idade vamos deixar ele mais novo, 35. O score, vamos colocar com score maior, 80. E a data, vamos colocar 21/6/2024. Joe J. Dewey. Colocar uma bio aqui para ele também. Um bom
malandro. Um bom malanadro, não. Um bom malandro. Conquistador. Naipe de artista. Pique de jogador. Essa é a bio aí do nosso querido John Doe. Vamos colocar um método aqui também de uma vez para já adiantar. Na verdade não, vamos deixar para fazer mais na frente que vai fazer mais sentido aqui na explicação que a gente vai precisar fazer. Vamos fazer mais algumas modificações nesse código aqui também. Deixa eu fechar essas classes. Nossos argumentos. Vamos refatorar esse argumento. Vamos trocar ele de teste para user. Vai fazer mais sentido porque a gente precisa fazer. Então aqui a gente troca também esse text por user. Tem que tomar cuidado, a gente vai precisar fazer isso nas outras partes também. Aqui, por exemplo, na home, ele espera um cara que chama text, a gente troca para user. Nas screens não vai precisar mudar. No setup também não vai precisar mudar, porque ele já vai estar pegando aqui esse user que a gente acabou de fazer. Fechar o model. E a gente vai precisar criar uma classe nova para poder fazer essa transferência. É o que eu ia deixar até para poder fazer depois, mas a gente poderia até fazer agora na questão de pegar os usuários, que é o seguinte: existem diferentes formas da gente passar objetos. Por exemplo, acredito que dá no Compose também para você fazer a passagem do objeto diretamente como parâmetro, mas a gente não vai fazer isso. Existe uma outra possibilidade também que a gente pode vir aqui no Setup Navgraph, igual o nosso usuário tem ali, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atributos, então a gente poderia criar 8 atributos e passar um por um aqui quando a gente fosse passar para outra tela, mas tem uma forma que, das formas que eu já trabalhei, eu acredito que seja melhor. Talvez você prefira outra forma de fazer, mas de qualquer forma você vai ter uma solução para poder passar, por exemplo, um usuário de uma tela para outra. E para isso, vou criar aqui no Navigation uma classe chamada HomeHost. Vocês vão entender já já como a gente vai fazer para poder passar esse usuário. Então a gente vai criar aqui uma composable fun home host. Essa home host vai receber um username. Poderia ser o ID, na verdade deveria ser um ID, mas vou usar o nome aqui para poder facilitar. Mas aí quando você for fazer dessa forma, é recomendável que se use o ID. Aqui vai ter um user que a gente vai precisar buscar. Vou colocar aqui como null a princípio. E a gente vai chamar a nossa home screen, tal como a gente chama aqui no Setup Navgraph, mas em vez de passar um texto, vamos lá na home screen, a gente vai querer um user, do tipo user. Então a gente vai fazer a troca aqui na nossa home. Vamos trocar aqui também. Troca aqui de user. A gente pode colocar o default, user default, ele puxou lá da classe. Então aqui no olá, ao invés de text, a gente vai usar um user.name. Vamos colocar aqui uma exclamação também, vai ficar mais bonitinho. E vamos aproveitar para colocar mais campos nessa tela também, que aí vai fazer mais sentido ao que a gente está trabalhando. Vou copiar esse text aqui. Vamos fazer uma user bio. User.bio para pegar a bio desse usuário no que seria uma tela home, uma tela de perfil. Vou colocar aqui uma barra para poder escapar essas aspas. Vou colocar aqui também mais uma, porque aí o texto que vier na bio, ele vai ficar entre aspas, como se fosse uma menção, uma fala aí do próprio usuário. A font size, vamos diminuir. Vou colocar ela como 16. Vou colocar também um padding horizontal. Padding horizontal, que pode ser de 24 dp. Vai ficar mais bem apresentado.
Acho que vale colocar um alinhamento aqui também. Então, text aligned, text aligned center. Vamos quebrar essa linha, fazer uma indentação. Beleza, assim ficou bem melhor. Vamos pegar mais um campo para poder colocar o e-mail. Então, vamos colocar aqui e-mail. Aí a gente troca aqui user e-mail. Padding de 16. O font size, vamos colocar menorzinho. Vamos colocar 16. Vamos criar mais alguns campos aqui também. Início, que é onde a gente vai exibir aquela data. Início. Início. Quase certeza que tem um acento aqui. Me corrijam se eu estiver errado. A gente começa a programar e desaprende a escrever. Faz parte. Register date. Vamos diminuir aqui essa altura. Estou colocando padding direto aqui, mas na verdade deveria ser um padding top, senão vai ficar estranho. Então, só voltando aqui para acrescentar essa observação, um top aqui também, top aqui também, que também vai ser top, e a gente só vai diminuir para 4dp, vai ficar melhor, mais bem apresentável. Início, pontuação. Aí aqui a gente coloca o score. É integer, mas já está dentro desse escopo aqui, ele vai funcionar legal. Vou colocar um /100 aqui para ficar mais legal. Vamos colocar a idade também. Aqui a gente coloca idade. Aqui coloca age. Beleza, vamos só dar uma indentada aqui para poder melhorar o visual do nosso código. Esse aqui não precisou quebrar, ficou inteiro. Beleza. E user, aqui está passando o user. E aqui a gente também precisa fazer um user para poder enviar para a nossa home screen. Você deve estar achando estranho que a gente já tem o setup navgraph para poder chamar aqui a nossa home screen. Mas é aqui que vai estar o segredo, por assim dizer, o que a gente precisa fazer. Vamos aqui nessa data repository e vamos criar um método get_user_data, que poderia ser o método para poder pegar um usuário, por exemplo, do seu banco de dados ou na sua API, que você poderia aproveitar aqui. Só lembrando, a gente vai usar o username para poder facilitar, mas o ideal é sempre que se use um ID. Então esse método getUser, ele vai retornar um usuário. Beleza? Vamos criar uma regra aqui dentro. Vamos colocar um return if username é igual John Dewey, retorna o John Doe. Else, ele retorna o user default. É uma regra boa, é só para a gente testar mesmo, que aí se a gente digitar John Doe, ele vai retornar o John Doe, se não, qualquer outra coisa, ele vai retornar o user default. Então a gente vai aqui no user, na nossa home host, e vamos fazer esse getUserData, que espera um username, e a gente vai passar este igual username. Aqui na home já não é mais um text, ela espera um user, e a gente tem um user para poder enviar aqui, percebeu? A gente tem essa home host, que é uma classe que vai lá no nosso repositório fake, ela tem um método para poder trazer o usuário, e agora a gente consegue chamar a nossa classe home, passando um usuário que vai ser exibido na tela para a gente. A gente só tem um problema agora. Como que a gente vai chamar essa home host?
Então, o próprio código já está indicando para a gente tem um problema aqui para chamar a home screen, certo? Então, o que a gente faz? Vou deixar comentado aqui. Ao invés de chamar a nossa home screen, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a nossa home host. Então, a gente vai passar um username, que aqui no caso vai ser este it.arguments.getString.user. Vamos fazer uma validação aqui. Um vazio. Beleza. Então a gente fez basicamente o processo que a gente estava fazendo antes. E para a gente não precisar fazer uma lógica aqui dentro e sujar o nosso código do NavGraph, a gente usa essa outra alternativa que é criar uma classe como esse homeHost, que é uma intermediária para poder chamar aí a nossa home screen, que aqui a gente chama a rota, a gente passa um ID, que no caso a gente está usando o nome, a gente vai ter essa classe onde a gente vai buscar no repositório, que poderia ser o repositório do banco, ou poderia ser o repositório da API, que normalmente, na verdade, talvez a gente teria uma view model no meio do caminho, mas seja como for, esse código aqui consegue dar um exemplo bem legal do que a gente consegue fazer. É uma solução que, pelo menos dentro de todas que eu já vi, eu acredito que é a melhor solução para poder passar um usuário de uma tela para outra. Então, vamos testar. Vamos ver como é que vai ficar aí na prática. Vou colocar para rodar. Beleza, funcionou. Vamos passar um usuário qualquer aqui. Sei lá, esse aqui. Navegar. Funcionou, ele trouxe os dados do usuário default. Você está na home, olá default, uma pessoa como qualquer outra, e os dados dele. Vamos ver se vai funcionar com o nosso John Doe. John Doe. Funcionou. Você está lá na tela home. Olá, John Doe, um bom malandro, conquistador, naipe de artista, pique de jogador e os dados aí do nosso queridíssimo John Doe. Então é isso, aqui a gente conseguiu ver uma maneira de passar, sem necessariamente ter que passar na navegação, os dados de usuário de uma tela para outra. Eu pessoalmente gosto muito dessa solução, se você acha alguma outra solução melhor, pode deixar aí nos comentários também. E eu vou trazer também uma série em breve sobre navegação, passagem de dados aí com Intent, caso você esteja num projeto legado, é legal de saber, embora provavelmente você vai saber, mas vou trazer de qualquer forma, e também sobre a navegação que é no XML, mas já é mais avançada, com o Navigation Graph do XML, que provavelmente a maioria dos aplicativos hoje vai estar usando isso, já que a maioria ainda não fez a migração do Compose, falando de dados aí direto da minha cabeça. Então, por hoje é isso, se inscreve aí no canal se você quiser ver esses próximos vídeos, fala o que você achou dessa série, deixa sugestão de conteúdo, valeu!